François Truffaut disse em 1966 que até o fim do século haveria mais livros sobre Alfred Hitchcock do que sobre o aclamado escritor Marcel Proust. E Truffaut não errou. Mesmo agora, no século XXI, Hitchcock ainda é um dos diretores mais amados e analisados do cinema e é considerado um dos melhores da história. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Quando tinha 5 anos, Alfred Hitchcock foi preso. Ele só ficou alguns minutos atrás das grades, mas foi o suficiente para lhe causar fobia sobre policiais e um fascínio sobre a lei e pessoas presas injustamente. Aquilo também foi uma piadinha do seu pai, a fim de lhe ensinar o que acontecia a meninos travessos. Mas, se seus pais, católicos fervorosos, souberam lhe ensinar algo sobre moral e justiça, não falaram para ele absolutamente nada sobre sexo. Como Hitchcock cresceu em escolas jesuítas, nada sobre educação sexual aprendeu ali também. E foi só quando dirigiu seu primeiro filme, The Pleasure Garden, em 1925, que descobriu mais sobre o corpo humano, quando uma atriz disse que não podia filmar por estar menstruada. Ele não sabia o que era a menstruação e nem de onde vinham os bebês, e era o único virgem do estúdio, aos 24 anos. O curioso é que nunca tinha sentido vontade sexual até então, mas foi em The Pleasure Garden que conheceu e se apaixonou por Alma Reville, assistente de produção, que nasceu com horas de diferença dele, Alfred no dia 13 e Alma em 14 de agosto de 1899. Os dois se casaram em 1927 e ficaram juntos por 53 anos, numa das parcerias mais incríveis do cinema, e tiveram uma única filha, em 1928, Patricia Hitchcock. Assim que Patricia nasceu, o próprio Hitchcock admitiu que ele e Alma adotaram uma rígida castidade conjugal, ou seja, nada de sexo. Isso leva muitos, até hoje, a pensar que o diretor talvez fosse assexual, alguém que não sente interesse na prática sexual ou a sente de forma diferenciada. Mas isso não significa que não havia sexo em seus filmes. Pelo contrário, o erótico quase sempre estava lá, às vezes numa imagem, numa indireta, ou uma piada, ou como um fetiche mórbido. Era impossível não ver que as cenas de amor foram filmadas como cenas de assassinato, e as cenas de assassinato como cenas de amor. Ocorreu-me que, no cinema de Hitchcock, fazer amor e morrer são a mesma coisa, escreveu Truffaut em seu livro sobre o diretor. O erotismo irônico de Hitchcock pode ser visto com mais intensidade nos beijos em closes demorados em Interlúdio, de 1946, ou no voyeurismo de Janela Indiscreta, ou na forma como os assassinos de Festim Diabólico se extasiam com a ideia do estrangulamento. Óbvio que, para a Hollywood conservadora da época, isso era extremamente polêmico. Numa sociedade cada vez mais puritana, pós-Grande Depressão e em meio à Segunda Guerra, Hitchcock fez da morte algo chique e sensual. He's waiting for the woman to undress and come out. Nu. Ready for it. Ah, oui, c'est beau. And while he was looking at that door, he was getting an erection. We will now tell a story. Shut the machine off. What I love about Vertigo is just it's so perverted. It's just so perverted. Enquanto a indústria devolvia os LGBTs para o armário, ele fez questão de trazê-los para o protagonismo. Afinal, seus melhores amigos eram homossexuais, como os atores Charles Laughton e Ivor Novello. Quando decidiu filmar uma história baseada em um crime real sobre 2 namorados gays, Hitchcock escolheu de forma consciente 2 homens gays para o Festim Diabólico de 1948. Curiosamente, Hitchcock odiava filmar, mas ele entendia de mecânica, acústica e geografia, graças às aulas de engenharia. Também trabalhou em departamentos de publicidade e arte. Então, montava um esboço de como cada cena devia ser gravada, um storyboard,
e cochilava de boa em meio às gravações. Olhar pela câmera é para amadores. Nenhum diretor é melhor que seu roteiro, dizia, e que teria dirigido Disque M para matar pelo telefone se quisesse. Talvez por isso ele odiava atores também, em especial aqueles que se metiam no roteiro. Brigou com Montgomery Clift em A Tortura do Silêncio, que não queria olhar para onde devia, e brigou com Paul Newman, que para o suspense político de 66 achava que o nome Cortina Rasgada soava melhor que Cortina de Ferro. Aí o diretor teve que concordar. Atores são como gado, ele disse uma vez, o que não pegou nada bem. Durante as gravações de Sr. e Sra. Smith, Um Casal do Barulho, de 1941, Carole Lombard trouxe para o set 3 vacas, usando os crachás das estrelas principais do filme. Hitchcock riu e disse que Carole tinha senso de humor e que, na verdade, ele queria dizer que atores mereciam ser tratados como gado, o que não melhorou. I had a conflict with Clift. I said, Monty, I want you to look up at the hotel. So he said to me, I don't know whether I would look up to the hotel. I said, I want you to look up to the hotel window. And please do so. So an actor is going to try and interfere with me, organizing my geography. That's why all actors are cattle. Mas quando ele gostava de alguém, gostava mesmo. Cary Grant e James Stewart fizeram 4 filmes com ele, Ingrid Bergman e Grace Kelly 3. William Holden deveria ter feito Pacto Sinistro, mas não pôde, e então entrou Farley Granger, que Hitchcock conheceu em Festim Diabólico. O mesmo se deu com Joan Fontaine, odiada pelo elenco de Rebecca em 40, mas apadrinhada pelo diretor, com quem fez Suspeita em seguida, e levou um Oscar de melhor atriz. Às vezes, porém, seu apreço virava uma obsessão bizarra. Quando Vera Miles engravidou e foi substituída por Kim Novak em Um Corpo que Cai, ele ficou irado. Eu estava oferecendo a ela um grande papel, a chance de se tornar uma bela loira sofisticada, uma atriz de verdade. Nós gastaríamos muito dinheiro nisso, e ela tem um mau gosto de engravidar. Odeio mulheres grávidas, porque então elas têm filhos. Ele foi pego dizendo à escritora Oriana Fallaci. E não podemos esquecer dos abusos e traumas que Tippi Hedren sofreu em Os Pássaros e Morning, de 63 e 64, que destruíram sua carreira e psicológico, e dariam um vídeo só. Com frequência, até Alfred Hitchcock falava mal da maioria dos seus filmes. Meus filmes passam de fracassos a obras-primas, sem chegar a ser sucessos. Disse uma vez, se referindo ao fato de nem todos seus trabalhos serem blockbusters. Seus preferidos eram A Sombra de uma Dúvida, Interlúdio e O Terceiro Tiro, mas ele criou ranço de pavor nos bastidores, com Marlene Dietrich, porque o público não entendeu o final confuso. Ele também dizia que a culpa de Um Corpo que Cai ter sido ruim de bilheteria é porque James Stewart estava velho demais para ficar com a bela Kim Novak. Foi só com Psicose, em 1960, que ele finalmente ficou rico ao vender o filme para uma agência e comprar ações da Universal Studios. E se o próprio diretor era super autocrítico, a crítica especializada tão pouco o achava digno de nota. Até o lançamento de Psicose, em 1960, Hitchcock era só considerado um diretor de entretenimento, um bom entretenimento, mas nada artístico ou revolucionário para os estadunidenses. Mas ele era idolatrado pelos franceses, em especial os pioneiros do movimento da Nouvelle Vague, porque os críticos do Cahiers de Cinema levam Hitchcock tão a sério. Ele é rico e ilustre, mas seus filmes não têm substância. Foi o que François Truffaut ouviu durante uma viagem a Nova York. O que Truffaut fez então? Escreveu para Hitchcock, pedindo que o diretor topasse uma entrevista de 500 perguntas com ele. Na época, Truffaut já era um nome de peso no cenário do cinema francês, apesar da juventude. Hitchcock não só topou, como ficou lisonjeado. E a entrevista virou o aclamado livro Hitchcock-Truffaut, lançado em 1966. E então, os americanos olharam o britânico com novos olhos e viram que tinham em mãos um dos diretores mais marcantes do cinema. O livro mudou a própria história da sétima arte,
servindo de influência para gente como Martin Scorsese, David Fincher ou Wes Anderson. E virou moda entrevistar artistas para que eles dissecassem suas próprias obras. Não à toa, Truffaut relançou o livro antes de morrer, em 84. Numa época em que produtores recebiam créditos por toda uma produção e não era comum diretores terem seus nomes como destaque, Hitchcock conseguiu se vender como um dos primeiros símbolos reconhecíveis dentro da cultura pop, tanto que passou a incluir suas aparições nos próprios filmes no começo, porque o povo ficava alvoroçado procurando por ele. Saber de tudo isso talvez explique porque ele foi por tanto tempo ignorado pela Academia do Oscar, apesar de 5 indicações por melhor diretor. Quando finalmente recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra em 1968, provavelmente devido ao impacto da publicação de Truffaut, o diretor foi descrito como inigualável, mágico e distinto. Ao subir no palco, porém, Hitchcock fez o maior agradecimento da história, dizendo apenas Thank you. Oi, sócios! E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado se você chegou até aqui, a esse momento. Essa é a equipe Sociocrônica e eu me chamo Ravenk. Eu sou o Phil Emanuel. A gente sabe que o Hitchcock era um diretor bem controverso, polêmico e problemático, mas essas são apenas algumas curiosidades mesmo, para não deixar passar o aniversário dele em branco. E espero que vocês tenham gostado. Nós temos outros vídeos sobre o Hitchcock também, então dê uma conferida lá. O mais recente é sobre o Rebecca, que é o filme dele de 1940, que ganhou o Oscar. Também tem um vídeo sobre Hope, Festim Diabólico, e sobre até a representatividade LGBT nos filmes do Hitchcock. Que aliás, é um vídeo que a gente tem planos de refazer, porque na época a gente trabalhava com outras coisas e não tinha muito tempo de focar no canal. Então a gente acha que esse vídeo merecia um relançamento de uma forma um pouco mais elaborada, né? Se vocês curtirem a ideia, deixem aqui nos comentários, por favor. E se você quer ajudar o canal, a gente tem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode receber recompensas como ter seu nome no final de cada vídeo. Também temos o Seja Membro, temos o nosso Pix. Também sigam a gente nas redes sociais do Sociocrônica, sigam as nossas também se vocês quiserem. A gente tá sempre atualizando coisas sobre os vídeos, o que vai sair, o que não entrou. Conheça o nosso podcast Sociocrônica, os links sempre ficam aqui na descrição. E muito obrigada a você que curte, comenta, compartilha, isso faz a gente crescer, chegar em outras pessoas. Quem sabe a gente bate agora os nossos 100 mil inscritos. E nas redes sociais mesmo, sempre que a gente pode, a gente tá respondendo todo mundo e atento ao que vocês pedem. Sim, gente, muito obrigado mesmo. É sobre isso. E é isso. Tchau. Tchau.